Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês, amém? Sobre todos nós nessa manhã. Estamos aqui em mais uma manhã na casa do Senhor para adorá-lo, louvá-lo, amém? Que a presença do Senhor esteja aqui nesse lugar, esteja no seu coração, que você esteja se aquietando agora, para que tudo que Deus quiser falar no seu coração, que você esteja atento agora a esse momento. Não se distraia com qualquer coisa, mas que esteja atento à voz do Espírito Santo, amém? Que a sua mente, que a minha mente seja cativa agora do Espírito Santo de Deus, para que eu não me distraia com coisa alguma, porque eu creio que o Espírito Santo está aqui e que ele já está falando. Então a gente não pode se distrair muito, porque muitas das vezes a gente sai do culto falando assim, nossa, Deus não falou comigo. É porque você não deixou, às vezes. Ficou distraído demais, né? Esteja atento, porque Deus está aqui. E Ele quer falar com você nessa manhã. Oh Deus, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor agora, como adoradores do Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, purificando-nos, Senhor, de toda falha, de toda mácula. Que o Senhor esteja agora, Senhor, colocando as suas vestes de louvor. Ao invés de pranto, tira de nós essas vestes, Senhor. E que a gente possa estar realmente com as vestes de alegria, de louvor na Tua presença. Amém? Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. De novo, Jesus, em Tua presença. Olha que lindo. Vai, Martinha. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu já não separa, aleluia. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não. Glória a Deus. A luz que outrora apagada e cada dia brilha mais, muito mais, só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estava falando com o pastor César que é muita emoção de estar aqui, viu, pastor? É sério, não é demagogia, não é besteira.
Eu tenho 34 anos de louvor. E o Bruno, eu fiquei sabendo hoje que tem 26 anos de louvor. Ele praticamente nasceu na igreja tocando já, né? E eu já passei por muitos grupos de louvor, mas não igual a esse. Que aqui a gente se sente livre, né? Não é? Você sente isso aqui dentro? Você sente isso aqui dentro da igreja do Caraíba, Sal da Terra? Eu sinto essa liberdade. A Diana, minha ex-cunhada querida, a Laída, que eu conheço, ó. São muitas pessoas que eu conheço aqui de muitos anos, então eu me sinto em casa aqui. E é muita emoção de estar aqui na frente novamente, depois de um longo período sem cantar. Desde a pandemia, eu não cantei mais. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Amém? Renova-me, Senhor. Que o Senhor esteja renovando o seu ser nessa manhã, renovando o seu pensar, suas emoções, as suas forças, a sua fé. Que o Senhor esteja colocando no seu coração um propósito firme diante do Senhor. Não vacile, amado, não vacile, que Deus está com você. Vai passar, creia que vai passar, essa turbulência na sua vida vai passar. Tudo tem propósito, tudo. O que importa são os processos. O final você já conhece. Amém? Não vai ser surpresa para você quando você chegar no fim e vai falar assim: é verdade, Deus estava comigo mesmo. Amém? Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Faça essa oração essa manhã. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor. Eu não quero mais ser igual o que eu fui ontem. Eu não quero ser igual hoje. Eu quero ser melhor. Põe dentro de mim o teu coração, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Em espírito e em verdade estamos aqui, Senhor. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor esteja me achando aqui. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Onde flui o amor. É muito importante isso na nossa vida.
A casa de Deus é onde flui o amor. Você é casa de Deus. Sua casa é casa de Deus. Seu trabalho é casa de Deus. Seu quarto é casa de Deus. Aqui é casa de Deus. E aonde você está, ali flui o amor. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Tem que fluir o amor em você. Tem que ter. Porque você é o templo de habitação do Espírito Santo. Se não flui o amor onde você está, onde você está com a planta do seu pé, tem alguma coisa estranha. Você é canal de amor naquele lugar. Porque você é filho de Deus. É habitação do Senhor. Amém? Ai, Deus. Adoramos o Senhor de uma forma, às vezes, tão hipócrita, tão mentirosa. Às vezes estamos cantando aqui por cantar, porque achamos a música legal. Mexe com as nossas emoções, arrepia, mas a verdadeira adoração mesmo, de verdade, é quando nós colocamos o nosso rosto no pó e declaramos que nós não somos nada sem o Senhor. E dependemos do Senhor para tudo. Dependemos do Senhor. Então que a nossa adoração nessa manhã seja uma rendição ao Senhor. Dizendo, ó Deus, eu não dou conta de nada não. Tá bom? Toma conta de mim. Toma conta dos meus projetos, dos meus planos, que são teus também. Aleluia. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu.
essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Você entendeu o que você acabou de cantar? Entendeu? Muitas das vezes a gente está aqui cantando, levantando mão, mas está tão longe. E às vezes você está aí quietinho, você está lá já quase na presença de Deus, assim, já passei arrebatado. Amém, amados? Que a sua adoração, que a minha adoração, seja rendição completa a esse Deus maravilhoso. Isso é adorar, é reconhecer que Ele é tudo na sua vida e que você não é nada sem Ele. A adoração é dependência de Deus. Canta isso aqui de novo, ó, no final. Estou voltando. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. A essência da nossa vida é Jesus. Sabe o que é essência? Cheiro, não é? A essência de Jesus está com você. Amém? Queria chamar. É o César. Aleluia. Graças à paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos, porque, afinal de contas, a essência é Ele. Né? Antes da gente estar ministrando a palavra de hoje, eu queria levantar um tempo de oração aqui entre nós. Como igreja, como família de Deus, a gente tem esse privilégio. Privilégio de gritar, de pedir ajuda, de falar que está difícil, de falar que está doendo, tudo isso faz parte. E eu queria que a gente pudesse estar orando pelo pastor Marquinho, não sei quantos estão sabendo aqui. Ele está lá na Austrália visitando a filha, o genro e os 2 netinhos. Lá na Austrália agora são 11h30 da noite. E essa manhã lá ele estava na praia e foi nadar, e na hora que ele estava voltando, uma onda muito grande pegou nas costas, ele não viu, e jogou ele no chão, e ele quebrou o ombro em 3 lugares. E ele está voltando para o Brasil agora na quarta-feira. Então, assim, nós estamos pedindo graça de Deus, porque ele está sentindo muitas dores, e a gente não sabe aí. A médica falou que tentou imobilizá-lo, porque não podia engessar por causa da viagem. Então, sim, a gente não sabe exatamente como que vão ser as coisas nesse sentido, mas de lá para cá ele vai gastar 30 horas de viagem, só para você ter uma ideia. E com um ombro desse jeito, o coração já está apertado pelo Marquinho. Então a gente queria orar por ele. Orar e pedir que a graça do Pai
pudesse aliviá-lo, curá-lo. Deus pode tudo. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O Carlos e a Nayara também pediram que a gente pudesse estar orando pela Estherzinha. A Estherzinha teve um derrame na perninha dela, a nossa princesinha aqui. E os médicos ainda não sabem exatamente o que está acontecendo. Ela está lá dentro, né? Então a gente vai estar orando pela Estherzinha, vamos estar orando pelo Marquinho. E eu queria te pedir, talvez você também tenha algo para apresentar diante de Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje, como é que está, talvez você esteja com dor, você esteja querendo orar por alguém que está passando por uma dificuldade. Se você é um desses, eu queria que você ficasse de pé, porque aí dessa forma você vai estar representando ou você mesmo ou alguém diante de Deus. E Deus conhece a causa de todos nós, né, para que assim a gente pudesse então estar apresentando para o Senhor aquilo que está acontecendo, né, seja na sua vida, ou seja por alguém que você está querendo clamar, como nós vamos fazer aqui pela Estherzinha e pelo Marquinho. Amém? Então, feche seus olhos. Creia que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O que Ele pode, a gente não tem ideia, porque Ele pode todas as coisas. Então, vamos crer. Então, se você está aí pedindo para Deus algo em relação a uma enfermidade que você mesmo está vivendo, creia no poder dEle para que essa enfermidade possa ter o seu fim, para que a sua dor possa ter alívio, e crendo nisso que a gente vai estar orando. Amém, queridos? Pai, no nome de Jesus, estamos aqui como tua família, está aqui o teu povo, cada irmão em pé aqui, Deus está, de alguma forma, clamando pela misericórdia do Senhor, pelo teu poder, seja sobre si, seja sobre alguém, ó Deus, a quem Ele está representando, para que de alguma forma, Pai amado, o poder do Senhor se manifeste entre nós. O poder que cura, o poder que transforma, o poder, ó Deus, que vai além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar, porque é assim que a tua palavra fala a respeito do que o Senhor é possível. Por isso, ó Deus, nós apresentamos cada irmão aqui agora, por cada pessoa que está passando por uma dificuldade de enfermidade, por cada dor que tem sido parte do viver de algum dos nossos amados. Deus, como oramos pelo Marquinho, Senhor, essa situação tão difícil, Pai amado, nas vésperas dele voltar de viagem, acontecer isso com ele. Nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa operar um milagre ali, Deus. O milagre de consertar, o milagre de remover a dor, para que de alguma forma ele possa voltar para o Brasil em condições de dar prosseguimento naquilo que é necessário. O Senhor é poderoso para aliviar, o Senhor é poderoso para pôr no lugar, ó Pai, todas as coisas. É isso que clamamos a Ti, pelo refrigério na vida do nosso irmão, ó Pai amado, para que esse tempo tão gostoso dele ali, com toda a família, vendo os netinhos, ó Pai, não se transforme em alguma coisa dolorida demais, mas que o Senhor possa remover dele, Pai, toda essa dor. Oramos pela Estherzinha, Pai amado, para que tudo o que aconteceu na perninha dela, Senhor, possa ser removido também pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós não sabemos perfeitamente, exatamente o que está acontecendo, ó Pai, mas é uma criança, que essa criança possa ser livre de todo mal, de toda enfermidade, seja ela qual for, seja a causa qual for, ó Deus, nós queremos que o Senhor pode aliviar, remover essa enfermidade desse organismo. E da mesma forma, Pai, todos esses nomes que foram colocados diante do Senhor aqui nessa manhã, opera, Deus, opera o Teu poder, opera a Tua graça, nós te pedimos. Abençoa-nos, ó Deus, agora nesse momento que vamos ler a Tua palavra. Pai, prepara os nossos corações, em nome de Jesus, prepara os nossos corações. Pai, que eu não esteja focado em nada mais que não seja a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu não me distraia com quem está do meu lado, com quem está fazendo algum barulho, que eu não me distraia com as coisas que eu tenho que fazer essa semana, mas permita, Pai, que nesse momento a nossa atenção esteja totalmente na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar, querido. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que falou muito ao meu coração, um texto. Esse texto encontra-se em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. É o texto que fala sobre o jovem rico. E já li esse texto várias vezes, já li a palavra de Deus várias vezes, mas o que é fantástico na palavra de Deus é que cada vez que a gente lê, se você lê, crendo que o Espírito vai te falar, você aprende coisa demais. E dessa vez, quando eu li esse texto, eu percebi coisas que eu nunca tinha percebido antes.
os versículos que a gente vai estar lendo aqui agora. E a minha oração é que esse texto possa tocar o seu coração quando tocou o meu. Em nome de Jesus. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou seguir aqui na leitura, está lá em Marcos, capítulo 10. Eu preferi compartilhar o texto que está lá em Marcos. A partir do versículo 17. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, o jovem: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá à venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Olha que interessante. E quando eu li a respeito desse jovem, às vezes a gente lê a palavra de Deus só pensando nos personagens que cada texto da palavra fala. Aqui nós temos Jesus, esse jovem. Não nos é dado o nome dele, não sabemos a idade dele. Mas eu comecei a olhar para esse jovem e comecei a pensar como nós somos parecidos com ele. Todos nós. E eu creio aqui que se alguém falar que não é, eu ouso dizer que... Obrigado, Flávio. Eu ouso dizer que você estaria mentindo. Porque no fundo, a gente vem em igreja, a gente participa de tudo que a gente está participando, a gente participa de um louvor gostoso, a gente louva a Deus, a gente busca a presença de Deus, a gente vem nas igrejas nos finais de semana, às vezes no meio de semana, fazemos tantas coisas, mas no fundo, a gente continua muito parecido com esse jovem rico. Porque, de certa forma, ele reconhecia em Jesus muitas coisas que nós também reconhecemos. O versículo 17 nos fala 3 coisas que ele reconhecia em Jesus. Primeiro, ele chega correndo e põe-se de joelho diante de Jesus. E quando esse jovem se põe de joelho, eu creio que, no mínimo, ele está reconhecendo que Jesus era uma pessoa especial. E talvez estivesse ali reconhecendo a divindade de Jesus para se colocar de joelhos diante dele. Reconhecendo a superioridade, porque senão ele falaria face a face, ele falaria no mesmo nível que Jesus. Mas não. A primeira coisa que ele chega, ele se colocar de joelhos diante de Jesus. Então eu creio que esse jovem reconhecia quem Jesus era. E você também reconhece. Não é verdade? Nós reconhecemos quem Jesus é. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus é aquele que veio mandado pelo próprio Pai para cumprir um propósito, sem o qual nenhum de nós estaria aqui se esse propósito não tivesse sido cumprido. Aquele jovem também reconhecia que Jesus era Deus. E ao se prostrar de joelho diante dele, ele como se ele tivesse anunciando esse reconhecimento. E todos nós reconhecemos quem Jesus é. Então veja como é que a gente parece com esse jovem. A próxima coisa que esse jovem diz é chamar Jesus de mestre. Quando esse jovem chama Jesus de mestre, ele não só identificou e reconheceu a sua divindade, mas agora ele reconhece também que Jesus tem algo para ensinar que ele precisa aprender, porque é isso que os mestres fazem. Jesus então olha o jovem olha então para Jesus e reconhece que ali existe uma sabedoria, um conhecimento do qual ele, como discípulo, precisaria aprender. Porque quando a gente chama alguém de mestre, é porque a gente reconhece que tem muita coisa para aprender, senão a gente não chamaria de mestre. Aquele jovem chamou Jesus de mestre porque sabia que teria muita coisa para aprender com Jesus. Nós também reconhecemos isso. Porque senão a gente não estaria aqui na igreja.
nós reconhecemos que, de alguma forma, nós precisamos aprender com Ele. Então, exatamente como esse jovem, nós também reconhecemos que Jesus é mestre e que eu tenho muita coisa para aprender com Ele. Como se não bastasse, no próprio versículo 17, ele ainda diz o seguinte: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Esse jovem, então, tinha noção do que era a vida eterna. E quem tem noção do que é a vida eterna, entende que existe Deus e que existe o diabo. Entende que existe céu, que existe inferno. Entende que existe uma dimensão espiritual da qual os nossos olhos naturais não conseguem perceber nem ver, mas que nem por isso ela deixa de existir. Porque às vezes a gente acha que só existe aquilo que a gente vê. Isso não é verdade. O fato de você não crer que o céu existe não faz com que o céu desapareça. O fato de você achar que Deus não existe não faz com que ele deixe de ser Deus. Porque nem tudo que a gente, ou melhor dizendo, o que a gente crê não é aquilo que a gente vê. Porque fé é exatamente crer naquilo que não se vê. Então aquele jovem cria nas questões celestiais. Ele cria que Deus era um Deus que criou céus e terra e que reconhecia toda essa questão do aspecto da vida espiritual. E nós também reconhecemos isso. Então percebe que num versículo só, a gente pode ver um homem chegando diante de Jesus, reconhecendo nele tudo que nós também reconhecemos. Por isso que eu falo que nós somos muito parecidos com esse homem. E mais do que a gente imagina. Todos nós reconhecemos o que aquele jovem estava reconhecendo em Jesus. E aí, quando ele pergunta, o que eu farei? Presta atenção, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus, aí tem alguns dos textos, os textos de Mateus são uma coisa interessante, porque no texto de Mateus, Jesus diz para aquele jovem, você precisa obedecer os mandamentos. Aí o jovem pergunta, quais? No texto de Marcos a gente não tem isso. O texto de Lucas tem algumas diferenças, são pequenas diferenças, mas que não invalida a beleza do que está sendo dito aqui. Então, quando ele pergunta quais, Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Os 10 mandamentos. Lógico, ele não falou todos os 10. Dos 10 mandamentos, 4 deles, os 4 primeiros, diz respeito à nossa relação com o Pai. Deus e nós. Depois do 6º para frente, do 5º para frente, diz respeito a nós com os homens. E Jesus só citou isso. Jesus não citou os mandamentos em relação, olha meu jovem, presta atenção no que você crê em relação a Deus. Não, ele cita aqui só os mandamentos daquilo que são as nossas relações. Não furta, não adultera, não mate, só coisas ligadas na relação ser humano com ser humano. E essa foi a resposta de Jesus. Jesus cita os mandamentos que falam exatamente a respeito da nossa postura uns para com os outros. Não falou nada a respeito dos mandamentos com o Pai. Mas, no final das contas, o que são os mandamentos? Quando Deus, então, escreve naquelas pedras que Moisés leva até o cume do Monte Sinai, e escreve lá os 10 mandamentos, diretamente nas pedras, de uma forma milagrosa. Moisés desce com aquelas pedras lá são guardadas, então, na Arca da Aliança, e representavam exatamente aquilo que Deus queria que todos nós fizéssemos. Todo o Velho Testamento, meu amado, é fundamentado em leis, em regras. E o que a gente pode ver aqui é que por muitos anos, séculos e séculos e séculos, o povo de Deus viveu a religião das regras. Pode isso, não pode aquilo. Faça isso, não faça aquilo. E muitas regras. Quando Jesus veio, ele enfrentou os mais religiosos daquela época, que eram os chamados fariseus. Sabe por quê? Porque os fariseus eram regra pura. Era gente que só queria cumprir regra, e se não cumprisse regra, era passivo de morte, de espancamento, ou seja lá o que for. Regras. Viver sob regra é uma coisa muito difícil. Porque nós corremos esse risco de, até hoje,
exercer a religião das regras. E o que seria a religião das regras? É quando a gente, então, começa, de alguma forma, a achar que no cumprimento de uma determinada regra, eu mereço uma determinada recompensa. E a gente começa a viver como se a gente se tornasse barganhadores daquilo que vem do céu. Esse é o evangelho das regras. Então, a gente podia perguntar assim, então por que Deus mandou os mandamentos? Querido, Deus mandou os mandamentos, uma coisa muito simples, fácil de responder isso para você. Deus mandou os mandamentos para que a gente pudesse ter noção de que a gente não é aquilo que a gente muitas vezes pensa que é. Quando Deus mandou os mandamentos, Ele mandou os mandamentos de tal forma que nos traz a convicção de que nós não somos bons o suficiente para cumprir os mandamentos. E essa é a verdade. Tanto é verdade que se eu perguntar para você, quem aqui cumpre os 10 mandamentos, levanta a mão. Não levanta não, que você já está mentindo, que já é uma coisa que não precisava fazer. Porque nós não somos capazes disso. Nenhum de nós é capaz de sã consciência, meu querido, por mais que você ache que você é espiritual. Nós conhecemos, no fundo, quando você põe a sua cabeça no travesseiro e deixa a sua mente devagar, você sabe o que você pensa. Você sabe aonde a sua mente chega. Nós sabemos perfeitamente do que nós somos capazes. Às vezes a gente acha que é muito bonzinho até que alguém, de alguma forma, invada o nosso espaço. Alguém que sabe o que fazer, se de repente você abrir a porta da sua casa e tiver um ladrão na sua frente. Você sabe qual que vai ser a sua reação? Você vai falar assim, não, eu vou fazer, ô Senhor, manda esse irmão embora, que ele não sabe o que ele está fazendo. Você não sabe do que você é capaz, porque de repente, eu já tive essa experiência. Há muitos anos atrás, eu abri a minha porta, da porta da minha casa, e tinha um ladrão mais perto do que da minha esposa. Ele saiu correndo, porque ele me viu, lógico, e a primeira reação que eu tive foi correndo atrás dele. Depois eu pensei, gente, o que eu ia fazer se eu pegasse esses caras? Mas eu não conheço a minha reação, sabe por quê? Porque a minha natureza é má. A minha natureza é pecaminosa. A minha natureza não é fácil, porque enquanto eu estou aqui, gente, o lugar mais fácil de ser cristão é aqui, quando a gente está aqui, todo mundo é santo. Mas agora que as coisas acontecem, a hora que eu saio do sério, a hora que as coisas acontecem da forma que eu não estava esperando, eu não sei qual é a minha reação, como você não sabe qual é a sua reação. Se chegar uma pessoa, está olhando, dá um sorriso para você, te mete um tapa na cara, você sabe qual vai ser a sua reação? Você não sabe, não fala para mim que sabe, não, que você não sabe. Por quê? Porque o nosso coração é mau. Então, pela nossa natureza pecaminosa, Deus estabeleceu os mandamentos para falar o seguinte, meu filho, você não é o que você pensa que é. Você não tem essa paciência toda que você acha que você tem. Você não é essa bondade tudo que você acha que você é. Você não tem esse espírito doador que você pensa que tem. Você não é esse cara que vai deixar as coisas acontecerem tão manso que você vai ficar... Não, você não é isso. Então, os mandamentos é para que você se prove que você não é tudo isso que você pensa que é. Porque quando a gente começa a ver os mandamentos, a gente começa a ver que, assim, às vezes eu cumpro, às vezes não. Uns são mais fáceis do que os outros para determinadas pessoas. Então, para alguém não matar, é mais fácil do que não adulterar. Ah, não, para alguns, não furtar é mais fácil do que honrar pai e mãe. Vão longe não, você honra seu pai e sua mãe, meu querido. Até hoje, você que é adulto. Você honra seu pai e sua mãe? Você até hoje reclama daquilo que você acha que eles fizeram e você é desse jeito que você é por culpa deles. Honrar pai e mãe é você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, obrigado pelo pai e a mãe que eu tive. Porque por mais que difícil que eles tenham sido, se eu sou alguém hoje, eu sou por conta deles. Com todos os defeitos, com todas as situações deles. Então, mandamento é para provar para a gente que nós temos uma natureza difícil e complicada. E não vem achando que você está fora dessa não, que é todo mundo. Porque essa é a realidade. Então, o mandamento, Deus mandou os mandamentos, para no final das contas, falar assim, está vendo, meu querido? Você achou que era fácil. Mas o seu coração é muito pior do que você imagina.
muito pior. O dia que você ficar chateado que alguém está falando mal de você, não fica não, porque às vezes eles podem estar falando menos do que você realmente é. Viu? Então, louva a Deus que Deus tem misericórdia da sua vida. Porque essa é a sua realidade, querido. Essa é a sua realidade. Todo ser humano precisa entender isso. A gente não consegue alcançar o padrão de Deus. Porque se a gente cumprisse os 10 mandamentos, a gente ia achar que a gente estava ali igualzinho a Deus. O diabo virou diabo porque ele achou que ele estava pertinho de Deus demais e achava que ele estava no mesmo nível. Por isso que ele foi expulso dos céus e faz o que faz até hoje. Então, nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus. As regras nos revelam que a nossa realidade é terrível. Porque nós nunca vamos conseguir alcançar o nível de Deus pelos nossos próprios esforços. Você pode tentar o que for, não vai conseguir. Você vai morrer de tentar e você vai ficar com outro pecado a mais. Porque aí você vai começar a ficar com raiva de Deus. Como se pudesse ficar, né, como se Deus fosse o culpado disso. Não, é a sua natureza. A sua e a minha natureza são pecaminosas. Nossa tendência, então, é viver tentando satisfazer uma coisa. Sabe qual? O desejo da nossa carne. Essa é a tendência do ser humano. Então, até hoje, século 21, dia 21 de janeiro de 2024, nós corremos o risco de estar vivendo o evangelho das regras. Onde eu ainda estou tentando provar para alguém que eu sou bom, que eu não mato, embora no seu pensamento você já deve ter matado um punhado. Ah, mas eu não adultero, mas no seu pensamento você já deitou não sei com quantos. Ah, mas eu não furto, mas você já roubou muita coisa dos outros, mesmo que não fosse coisas materiais. Então, nós somos esse lixo. Essa é a verdade. Então, quando aquele jovem pergunta, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Em outras perguntas, ele estava perguntando para Jesus, quais são as regras que eu preciso seguir para garantir que isso seja meu? É evangelho de regras. Então, às vezes, a gente está isso. Então, vamos supor, Deus, nós viemos aqui no domingo, na segunda-feira, acontece um problema terrível na sua vida. Você fala, oh Deus, ontem eu estava na igreja. Me ajuda. Porque na nossa cabeça, eu cumpri uma regra, eu mereço uma recompensa. Isso é o evangelho da regra, esse evangelho não salva, esse evangelho não resolve. Por isso que Deus mudou a realidade da nossa vida. Porque isso não acontece. Ah, se eu for bom, eu ganho uma recompensa. Ah, se eu cumprir, eu recebo. Se eu fizer, está tudo certo. Regra atrás de regra, que não resolve nem funciona. Então, será que a gente não está vivendo assim? Será que até hoje eu não tenho isso? Senhor, hoje eu li 5 capítulos da Bíblia. Eu mereço uma bençãozinha diferente. No fundo, é isso que a gente acaba vivendo e tentando negociar com Deus. Aí o jovem pergunta, o que eu farei para herdar a vida eterna? Talvez aquele jovem tivesse, tanto é que quando Jesus fala assim, cumpre os mandamentos. Quais? Não furta, não adultera. Aí o jovem responde, eu penso que ele deve ter até feito assim, desde a minha adolescência que eu cumpro esses mandamentos. Eu creio que ele devia estar pensando assim. Aí Jesus falou assim, poxa vida, meu querido, então a vida eterna está garantida. Você cumpre tudo desde a adolescência. Não, eu já vou te levar. Está na hora de você ir embora. Aí Jesus responde uma coisa totalmente diferente. Quando aquele menino fala que ele obedecia desde a sua adolescência, eu não creio que aquilo foi a expressão da verdade. Porque se fosse a expressão da verdade, ele não teria ficado abatido e triste quando Jesus fala o que Jesus disse. Mas essa é a nossa realidade. Então, a gente até hoje vive, se eu orar, Deus responde. Se eu louvar, vai facilitar as coisas para o meu lado. Se, de alguma forma, eu for na igreja, Ele vai me abençoar. E a gente começa a querer fazer alguns insights espirituais na nossa vida, para que dessa forma a gente possa ser considerado como parte seleta do grupo específico do céu. Nós queremos estar no G1, entende? Grupo melhor. Só que o evangelho não é um evangelho de regras. Então,
A cabeça daquele jovem não é muito diferente da nossa, porque a gente faz isso até hoje. A religião das regras não é a religião que Deus quer que a gente esteja ligado hoje. Porque a religião que Deus quer que você esteja ligado, meu querido, chama-se religião da graça. É muito diferente. A religião da graça, ela não está fundamentada no que você tem que fazer. Porque na religião da graça, o que tinha que ser feito já foi feito. Entende isso? Na religião da graça, não é o que eu farei para herdar a vida eterna. Porque não depende de mim. Eu não consigo fazer nada para garantir a vida eterna, porque se eu conseguisse garantir alguma coisa através dos meus atos, eu não precisaria de Jesus nem de Deus. Era só cumprir os 10 mandamentos que eu já estava bonito na foto e já estava garantido a eternidade. Mas não é o que eu faço. O evangelho da regra é aquela lei atrás de lei, que a gente só chegava à conclusão que a gente não presta, porque eu nunca consigo cumprir todas elas, para a gente chegar no momento certo, onde Deus se revela através de Jesus a todos nós, para que a graça do Pai, manifestada através do Filho, te alcance e você fique sabendo o seguinte: não é o que você faz, meu filho, é o que eu fiz por você. Isso é que é a diferença. O evangelho da graça é quando a gente entende que não tem que ser feito, porque já foi. Não tem que ser repetido, porque foi definitivo. Não tem que ser, sabe, de tanto em tanto vão sacrificar um animal, porque afinal de contas eu pequei de novo. Não. No evangelho da graça, um só sacrifício foi suficiente. Porque foi o sacrifício de Cristo, o perfeito que foi dado por amor a você e a mim. Então a graça é entender que ainda que a graça tenha custado um altíssimo preço para Deus Pai e para Jesus, para nós é de graça. Por isso que chama graça. Não sei não, graça. Graça é entender que alguém pagou o custo altíssimo para que a gente pudesse ter ela de graça. Aí quando a gente entende o evangelho da graça, nós vamos começar a entender que não são os meus méritos. Não é porque eu cumpro 9 mandamentos, você só cumpre 8, que eu sou melhor do que você. Não é porque eu consigo ir mais além nas regras do que você vai, eu sou mais espiritual. Porque no fundo, nós somos todos iguais, nós somos todos farinha do mesmo saco. Pecaminosos, com coração tendencioso, com um egoísmo que só Deus sabe o tanto que ele é forte, porque a gente só pensa na gente no final das contas. Não, o evangelho da graça é o Deus que chega e fala assim: meu filho, você não conseguia mesmo, então eu fiz, porque você não conseguia, eu já fiz. O evangelho da graça, então, é quando o nosso entendimento a respeito do que Jesus passou, e aí, de uma forma definitiva, tudo que precisava ser feito já foi. Então, não é o que eu faço, é o que já foi feito. Quando a gente começa a viver o evangelho da graça, as coisas mudam. Então, quando Jesus fala assim: meu filho, não matarás, não adulterarás, e o menino responde: olha, tudo isso eu faço desde a minha adolescência. A gente vê aqui, no versículo 20, quando o jovem responde: olha, Senhor, tudo isso eu faço. Mas aí Jesus diz, e aí vem um versículo aqui que não tem jeito de não tocar o coração da gente. Porque quando Jesus escuta aquele menino falando, aquele jovem falando assim: Senhor, desde a minha adolescência eu tenho cumprido os mandamentos. A palavra de Deus aqui em Marcos fala que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Porque na hora que ele olha para aquele jovem, ele pensa assim: gente, mesmo esse menino sendo pretensioso, de achar que cumpriu todos os mandamentos desde a adolescência, qual que é o adolescente que cumpre mandamento? Né? Desde a adolescência que ele cumpriu os mandamentos. Quem que é o adulto que cumpre os mandamentos? Mas Jesus olhou para ele e o amou. Isso é graça, querido, sabe? Porque imagina o seguinte: quando eu falo uma coisa que não presta, por mais que não seja, que aquela palavra minha não construa nada que presta, Jesus olha para mim e me ama. Não o que eu falei, porque ele me ama. Aí você faz uma coisa errada, aí você olha assim, você vê Jesus. Aí você pensa: o que Jesus vai falar? Jesus vai te olhar e vai te amar. Aí depois ele pode até te corrigir, vai te ensinar. Como ele fez com esse jovem. Porque quando o jovem falou: cumpro todos os mandamentos, Jesus olhou, amou, e aí Jesus disse: então, querido,
Faz o seguinte, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, volta e me segue, que você vai estar acumulando tesouro no céu. Jesus falou aquilo lá com tanto amor para aquele jovem, porque Jesus não é movido por regras, ele é movido por graça. Graça não anda sem o amor. Então, de repente, Jesus amou aquele jovem porque ele sabia que cumprindo os mandamentos, aquele jovem não ia conseguir herdar a vida eterna, porque não é por aí. Não é pela sua bondade, não é por tanto de coisa boa que você faz, não é pelos seus bons comportamentos que você vai garantir a sua vida eterna, não. É entender que a garantia da vida eterna está em crer naquilo que tinha que ser feito e você não conseguiu, mas mesmo assim foi feito. Aí Jesus vai olhar para você, vai te amar e vai te dar a resposta que você precisa ouvir. Aquele jovem recebeu aquele instrução de Jesus. E quando ele recebeu aquela instrução de Jesus, aquilo lá apertou o coração dele, porque ele tinha muitas riquezas. E aí ele sai triste e abatido. No fundo, Jesus sabia que por mais que aquele jovem tentasse guardar todos os mandamentos, o coração dele não estava no lugar certo. E aquela pergunta de Deus foi para puxar o coração para o lado certo e ele não entendeu a dica. Entende por que nós somos muito parecidos com esse jovem rico, meu querido? Porque Deus está dando dica, uma atrás da outra para nós. E nem sempre a gente está percebendo o que Deus está falando. Deus está olhando para nós através de Jesus e está nos amando. E a hora que Ele olha para nós e nos ama, Ele fala, filho, faz isso. E a gente não está ouvindo a voz dEle. Nós não estamos percebendo as dicas que Deus está nos dando através da revelação de Cristo, para que a gente possa entender que nós somos parte do Evangelho da Graça. Então, nesse momento, quando Jesus diz uma coisa para aquele jovem, ele saiu das regras, que ele tinha citado antes, e foi para a graça. Para aquele jovem poder entender que ele não precisava fazer nada para herdar a vida eterna. Não dele mesmo. Ele precisava simplesmente crer, ter fé, que Deus tinha para ele algo muito especial. Dá o dinheiro para os pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Aí aquele jovem fica abatido e muito triste. Agora, meu querido, vamos ser claros uns com os outros, ou não, conosco mesmos. O que tem acontecido na sua vida que tem te impedido de viver essa graça? O que você tem vivido? O que está impedindo de que as regras sejam substituídas por graça na sua vida? Por que você está abatido e triste? Como se o que Deus te pediu está muito difícil. Será que o que Deus tem te pedido está te fazendo ficar assim? Quando você então estabelece um punhado de regras e mostra para Deus que você está quase cumprindo as regras e Deus pede outra coisa, e ao invés da gente se deliciar na graça do Pai, a gente está ficando igual esse jovem, abatido e triste. O que Deus está te pedindo? Presta atenção, querido. O que Deus está te pedindo não é para que você fique sem alguma coisa, mas é para que você entenda que você tem todas as coisas. Amém? Que às vezes a gente fica naquele senso de prejuízo. Imagine esse jovem. Quanto mais rico, mais complicado fica de entender o que Jesus está pedindo. Então, na cabeça do jovem, vender tudo que tinha e dar para os pobres significava perder tudo que ele conseguiu de alguma forma. Como é que ele conseguiu, a gente não sabe. Mas fica o senso de prejuízo na mente daquele jovem e ele não consegue lidar com aquilo. Mas a graça, o evangelho da graça, é entender que tudo que a gente acha que tem, já nos foi dado em Jesus. Então, cumprir o que Jesus está nos pedindo, não é subtração. Não é que você vai ficar sem alguma coisa. Na verdade, é plenitude. Entender que Jesus está nos chamando e pedindo de nós alguma coisa para a gente sair do evangelho das regras e ir para o evangelho da graça, não é andar para trás. É despencar para frente.
é ir com toda a certeza daquilo que é a plenitude do que Deus tem reservado para você e para mim. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente só sai do evangelho da regra quando a gente sabe e tem a consciência que tudo que Deus está pedindo não é para desfazer, para subtrair, mas é para impulsionar e para nos levar à plenitude. Se a gente não entende isso, nós vamos continuar na mesquinhez do evangelho das regras. Nós vamos continuar na limitação do evangelho das regras. Nós vamos continuar na tristeza do evangelho das regras. Isso gera tristeza. Aí Deus quer plenitude de alegria, Deus quer plenitude de paz, Deus quer plenitude de amor. Isso só se consegue no evangelho, qual? Da graça. Então, meu querido, quando Deus te pede alguma coisa, não é para você ficar sem, é para você ficar pleno, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, nós estamos aqui como teus filhos, pedindo a tua misericórdia, Pai, para que a gente não viva no evangelho das regras, mas que o Senhor nos mova para o reino do Filho do seu amor, que é o evangelho da graça. Nós queremos, ó Deus, viver essa plenitude e livra-nos em nome de Jesus de ficar longe dela. Nós queremos ficar, Pai, abraçados, aconchegados, com toda a graça que o Senhor já nos revelou em Jesus. É muito cômodo, talvez fácil, mas ineficaz continuar no evangelho das regras. Ineficaz, ó Pai, porque a gente vai continuar tentando alcançar uma dimensão que por nós mesmos nós nunca vamos chegar nela. A gente só chega pela graça. Então, Pai, tem misericórdia de nós. Nós queremos sair desse evangelho de tanta lei, de tanta regra. Porque no evangelho da graça, Pai, todas as regras são substituídas pelo teu maravilhoso amor. Tanto é que o Senhor resumiu os mandamentos em 2, de amar o Deus e de amar ao próximo, como a nós mesmos. Nos dê, ó Deus, nos dê essa graça. Eu queria também, meu querido, assim, se você entendeu que essa palavra foi para o seu coração e que entendeu que você está vivendo um evangelho que não está te levando a lugar nenhum, porque depende do que você faz. E de alguma forma você está ansiando por um evangelho que é totalmente diferente do que você tem vivido até agora. O evangelho da graça. Eu queria que você ficasse em pé do seu lugar, eu queria orar por você. Eu queria te abençoar, eu queria declarar sobre a sua vida que nada e ninguém vai impedir o fluir e o mover de Deus. Para que você saia de tanta regra, de tanta lei. Lei pesa, lei difícil, complicado. Para que você possa viver a graça. A graça do Pai. Aleluia. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos aqui nesse momento. Declarar ao Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento, que toda barreira, que tudo aquilo que tem sido peso, porque está debaixo de regra, Pai, possa ser substituído pela graça maravilhosa revelada em Jesus. A graça de quem olha para nós e nos ama. A graça de quem já fez por nós o que nós não conseguimos fazer. A graça de quem já resolveu até a vida eterna. Porque o Pai amado, como aquele jovem rico, nós não conseguimos fazer nada para herdá-la. Deus, toca o coração dos meus irmãos, cada um aqui, para que a gente possa viver essa plenitude. Pleno, vai ser pleno na tua presença. Ao que o Senhor pedir, a gente entender que é para o nosso bem, não é para a nossa subtração. Ao que o Senhor pedir, para a gente não entender que nós não vamos ficar no prejuízo, nós vamos, na verdade, é ficar no lucro. Porque não tem jeito de ficar prejuízo quando nós estamos na tua presença. Ser pleno, ó Pai, não é o ter que a gente gostaria de ter. Porque muitas vezes a gente pode ter coisas que nos afastam da tua presença e por isso não vale nada. Mas é poder estar plenos diante de ti.
eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor ajude cada um desses meus amados que estão aí em pé tomando essa decisão. Ajude-os a viver o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos isso, ó Deus, certos de que o Senhor olha para cada um de nós e nos ama. E por isso, em nome de Jesus, a nossa gratidão. Amém. Amém, querido? Pode sentar. Antes da gente terminar, eu só queria saber, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Nós queremos te dar um presente, porque a sua presença aqui entre nós é muito importante. Tem alguém? Só levanta a sua mão assim, ó, que a gente chega até onde você está. Ninguém? Então nós vamos estar sendo despedidos. Se você tiver sorriso para trazer, fica à vontade, pode trazer enquanto a gente ora para terminar esse culto. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa, que essa mensagem